sou Helene, sou mãe do Arthur, faço parte do Germinar, junto com as professoras Thaís e Milena, e tô aqui hoje no De Mãe para Mãe para falar um pouquinho para vocês sobre uma situação que aconteceu comigo, que foi o Baby Blues, ou Blues puerperal. É um assunto que é muito importante, principalmente nesse momento em que a gente está no Setembro Amarelo. Então resolvi compartilhar um pouquinho desse momento com vocês. Com certeza não é nada fácil falar sobre isso. Existe muito tabu, né, com relação a esse tema e muito julgamento também. Eu mesma, antes de ser mãe, eu já tinha ouvido falar, principalmente sobre depressão pós-parto, nunca tinha ouvido falar sobre o Baby Blues. Então, eu já tinha ouvido falar sobre a depressão pós-parto e sempre me vinha na cabeça a questão da mãe, como poderia uma mãe ficar triste depois da chegada do seu filho? É claro que muitas coisas poderiam estar envolvidas, mas a gente sempre fica pensando como que isso pode acontecer. E aí eu tive a minha gestação, ela foi uma gestação super desejada, o Arthur foi muito desejado, foi uma gestação extremamente tranquila, eu não tive nenhum tipo de estresse, nada parecido. Fiz um pré-natal muito bom, eu buscava muita informação, sou professora universitária, então eu gosto muito de ler. Eu li vários livros sobre gestação, sempre muito preocupada com parto, né? Acho que isso é uma coisa bem comum entre as mulheres, a gente se preocupa bastante com parto, com a via de parto, como vai ser o parto, se vai ter algum problema, como que vai ser a dor. Então, sempre muito preocupada com parto. Li muito sobre parto, estudei muito sobre parto. Não me preocupei tanto com a amamentação, procurei ver algumas coisas, alguns vídeos, mas achei que seria uma coisa bem tranquila, bem fisiológica, ia dar tudo certo. A amamentação com certeza vai ser tema de outro vídeo, mas eu preciso falar dela aqui também. E assisti a rodas de relatos de parto durante a gestação e vi algumas mulheres falando sobre o puerpério. Mas eu acho que a grávida, ela tem ainda mais quando a grávida que quer muito ter um filho, que era o meu caso, tá muito feliz, levando tudo muito bem, né? Tem grávidas que não gostam de ficar grávidas, isso acontece, a gente sabe. Eu gostava muito de estar grávida, não tinha problema nenhum. Então, eu ouvia aqueles relatos sobre o puerpério e eu pensava, poxa, que triste, né? Ruim, mas acho que não vai ser assim comigo, vai ser tranquilo, né? Eu tenho uma tendência muito grande em tentar controlar as situações e eu tentava controlar as situações justamente me preparando com o estudo, com a leitura. E eu me preparava muito para as possíveis coisas que eu já sabia que iam acontecer. Por exemplo, o bebê não ia dormir, então eu gosto muito de dormir, então eu já me preparava. Helene, você não vai dormir, o bebê vai acordar a noite inteira, você vai precisar acordar. E eu pensava, ok, tudo bem, o bebê vai dar muito trabalho, se prepara, que isso vai acontecer. E assim eu fui me preparando durante a gestação. Incrível que, apesar de eu buscar tantas informações, assistir rodas de relato de parto, como eu falei, meu pré-natal foi muito bom, então eu participava de um grupo de gestantes durante o pré-natal com encontros mensais, era ótimo, com troca de experiências. Eu não ouvi falar, ou se eu ouvi, isso passou batido por mim, sobre Baby Blues durante a minha gestação. Então, eu realmente não sei se eu ouvi e pensei, deixa isso de lado, que isso não vai acontecer comigo, né? Aquela coisa que a gente tem de pensar que foi com outra pessoa, mas com a gente vai ser diferente. Mas isso não me preocupou em momento nenhum. O puerpério não me preocupou em momento nenhum. E aí, o Arthur veio de parto natural, com 40 semanas e 5 dias, ele nasceu. Logo no início eu já senti que a amamentação não seria, né, tão fácil quanto eu achei que seria. E a gente voltou para casa e as coisas começaram a acontecer e a tomar conta de mim de um jeito que eu nem sei muito explicar como que aconteceu. Mas eu sentia o tempo todo uma tristeza muito grande. Em momento nenhum eu queria fazer mal ao meu filho ou nada parecido, mas eu pensava o tempo todo, o que eu arrumei para minha vida? Olha que coisa pesada, porque eu queria engravidar, eu quis a gestação muito, eu estava muito feliz de ter meu filho, né, que era uma coisa que eu queria, mas ao mesmo tempo eu pensava, gente, o que eu fui arrumar?
Por que eu fui arrumar esse trabalho pra mim, né? Essa confusão na minha vida. E eu chorava muito, o tempo inteiro eu chorava. Eu me sentia muito culpada, porque eu pensava isso, né? O que eu fui arrumar pra minha vida, e era o meu filho que eu queria tanto. Então, ao mesmo tempo que eu pensava isso, eu me sentia muito culpada e amava ele, com certeza, mas também tinha essa coisa de, peraí, não é aquele amor avassalador na hora que nasce, então tem alguma coisa errada comigo? Será que tem alguma coisa errada comigo? Então, dizem que nasce uma mãe, nasce a culpa. Então, comigo foi exatamente isso. Eu sentia culpa porque eu não amava ele avassaladoramente, como todo mundo dizia. Eu sentia culpa porque eu pensava, por que eu fui arrumar isso mesmo para minha vida? Não sei bem. Eu sentia culpa porque ele era perfeito, maravilhoso, incrível e eu estava me sentindo daquele jeito. E eu tive muitos problemas com a amamentação, como eu falei, vai ser tema de um próximo vídeo com certeza. E acho que isso influenciou muito a minha tristeza, porque eu me sentia completamente fracassada como mãe. Alguma coisa, prover meu filho, né, com o leite, que é uma coisa básica, que eu achei que seria tão simples, eu não conseguia fazer adequadamente. Então isso também, com certeza, foi muito difícil, e é muito difícil até hoje, quase 4 anos depois. Mas eu tentei fazer todo o possível. Mas era assim, eu chorava todo tempo, me sentia culpada todo tempo e queria correr daquela situação. Minha vontade, na maioria dos dias, era simplesmente sair correndo. No dia que meu marido voltou a trabalhar, eu pensava, meu Deus, por que eu não posso ir trabalhar um pouquinho? Eu sentia falta do que eu era antes, então pensava, gente, acabou minha vida, agora eu tô aqui o tempo inteiro, eu só faço isso. Eu só ando atrás de criança, só dou o peito e eu me sentia super ansiosa quando eu ia dar o peito de novo porque era uma dor muito grande. Então tudo acabou se tornando muito pesado. Parecia tudo muito pesado. E aí logo no início eu comecei a perceber que eu tava muito triste, que isso não podia ser normal. E eu pensei, meu Deus, será que eu tô com depressão pós-parto? Caramba, não acredito. Eu quis tanto esse filho, como assim? E aí eu comecei a ler. Foi aí que eu comecei a ler. E aí eu descobri o Baby Blues, ou Blues Puerperal. E aí, lendo bastante, eu pensei, eu acho que é isso. Eu acho que eu tô triste, tô muito triste, mas não é tão grave, né? Vamos ver se isso vai passar com o tempo, vou ficar atenta, vamos ver como é que vai ser. E aí eu descobri, né, sobre o Baby Blues. E aí é incrível, porque quando você começa a ler, você vê os dados que falam que mais ou menos de 50% a 85% das puérperas passam por esse momento, passam por um Baby Blues. E é uma coisa incrível que eu não soubesse disso antes. Mas por que é importante a gente falar disso? Porque se 50% a 85% das mulheres estão passando por isso, eu não sou um ET, eu não estava sozinha. Eu não precisava me sentir tão culpada, não era tão absurdo quanto eu achei que estava sendo. E dali eu comecei a buscar apoio em outras mulheres, então pela internet mesmo, né? Eu comecei a seguir outras mães, comecei a ler textos sobre puerpério e ver que todo mundo passava mais ou menos pelas mesmas situações e pelas mesmas dúvidas, pelos mesmos questionamentos. Ter um filho é uma coisa muita responsabilidade. E isso pesou muito pra mim também. É você ter uma criança e pensar, meu Deus, ela depende de você agora pra tudo e pra sempre. Isso é uma responsabilidade muito grande. Isso também me gerava uma tristeza, uma ansiedade muito grande. Aos poucos, isso foi melhorando, né? Não é do dia pra noite. Eu precisei de muito apoio, então eu tive apoio do meu marido, muito apoio do meu marido. Eu não tinha problema nenhum grave, então eu tinha uma rede de apoio excelente. Eu tenho mãe, eu tinha marido, eu tinha gente para me ajudar com as tarefas de casa. Então eu tinha um ambiente muito propício, mas a gente sabe que as questões hormonais também são muito ligadas a esses fatores, né? A esses fatores no puerpério, no pós-parto. E eu passei por um período bem ruim, mas aos poucos eu fui melhorando com ajuda, com apoio e logo a situação se ajeitou, se ajustou. Os 3 primeiros meses são muito difíceis, você tá com uma criança nova, você não sabe
mãe de primeira viagem eu era, então eu não sabia nada do que estava acontecendo, tudo me gerava muito medo, muita dúvida. Então aos poucos você vai se acostumando, a questão da amamentação se ajeitou, eu consegui amamentar, então aquela insegurança da amamentação, aquele medo da dor, toda aquela sensação de fracasso, tudo isso passou. E eu comecei a realmente a curtir a maternidade, sem esse peso tão grande dos primeiros dias, das primeiras semanas. Então, foi um momento muito importante na minha vida, muito crítico. É muito difícil falar sobre isso de novo, porque a gente é muito julgado, então não é fácil falar, até hoje não é fácil falar, mas eu acho muito importante a gente compartilhar isso com outras mulheres, outras pessoas, justamente para que outras mulheres não se sintam como eu me senti, como eu era estranha, como eu era errada, e quanto que eu me senti mal, né? Então, eu acho que é muito importante isso. Eu queria, então, compartilhar esse relato com vocês. Espero ajudar algumas mulheres e a nossa ideia é falar um pouquinho sobre a maternidade real. E isso é a maternidade muito, muito, muito real. Se você está passando por algum momento difícil, por algum momento desse, procura ajuda, rede de apoio, ajuda profissional é importante. Na época eu não achei necessário procurar ajuda profissional, mas hoje, por exemplo, eu faço terapia e não penso de jeito nenhum em passar por um outro puerpério, se eu passar por isso de novo, sem ajuda profissional. Acho que é muito importante. Então, se você precisa de ajuda, procura outras mulheres, busca sua rede de apoio, procura ajuda profissional, o que for preciso. Mas com certeza, pode ficar tranquila que tudo isso vai passar.